Daí galera, tudo bem? Aqui é Maicon, sou estudante de Ciência e Computação da UniESC de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre um componente de programação do Android chamado Círculo. Tá? O Círculo, então, ele é um componente da aba Mapas aqui do nosso App Inventor. Tá? Então, vamos fazer alguma demonstraçãozinha para explicar um pouquinho mais sobre ele. O círculo é uma ferramenta, ou enfim, ele tem uma função semelhante ao marcador, tá? Então ele é posicionado sobre o mapa com algumas funcionalidades, ok? Então tá, vamos simular. Então eu tenho um mapa lançado aqui, tá? Só para demonstração, e eu vou lançar então um círculo sobre ele, tá? Então venho aqui, clico, arrasto e solto em qualquer posição, certo? Então, quando eu solto o ícone, ele já cria aqui dentro do mapa uma hierarquia, tá? Com as informações pertinentes a ele. Então, está aqui. Logo à minha direita, vou ter todas as informações do círculo mesmo, tá? Então, aqui seria a descrição dele. Vamos supor teste, tá? Eu tenho então em seguida eu tenho um campo que eu posso marcar se ele é arrastável ou não. Daí quando o aplicativo tiver compilado e tal, ele vai ter a opção de arrastar ou não o usuário final. Então eu vou deixar ele que pode ser arrastado. O segundo campo, ele é o ativar a caixa de entrada. Tá? Então eu posso marcar ele ou não, depende da minha aplicação. Eu vou deixar marcado também, certo? O próximo campo, o Fill Color, seria a cor padrão do meu círculo. Tá? Agora está vermelho, mas eu vou colocar um cinza. Tá? Então, como vocês podem ver, ele já troca a cor no momento. O próximo campo seria latitude e longitude. Por quê? Como é um mapa, ele tem que ter um posicionamento. E da mesma forma que uma matriz teria coluna e linha, tá? Então o meu ponto ele usa a latitude e a longitude para se basear na situação da posição. Então vocês podem ver que ele já tem um valor lançado aqui, tá? Então só para didática eu vou arrastar um pouquinho para o lado ele. Como vocês podem ver, a latitude muda toda, tá? Então, ele estando no mapa, tem uma posição, e essa é a posição dele. Eu poderia colocar aí qualquer parte do planeta, eu poderia estar apontando, tá? Então, só precisaríamos saber qual seria a longitude e a altitude. Então tá, o próximo campo seria o raio, tá? O que é esse campo aqui? Como ele é um círculo, ele tem um raio que seria então metade do diâmetro dele e tal, e ele está especificado aqui. Vamos supor que em vez de ser 7, 8, tá, botasse 6, só reduzir um pouquinho. Deixa eu ver, foi muito pouca coisa, eu vou deixar 0.0 isso aqui. No caso aqui, vou fazer uma coisa mais enérgica. Bom, vocês viram que botei um valor muito menor e ele praticamente sumiu. Vou colocar um pouquinho maior, ó. Então, realmente essa medida aqui do raio vai fazer uma alteração visual no tamanho do meu círculo, certo? Então, obviamente, depende do zoom aqui do mapa e tudo, ele vai ficar um maior ou menor, tá? Beleza. Então, o próximo campo, logo abaixo, nós vamos ter a linha, a cor da bordinha dele, tá? Então, aqui ele está preto. Vamos, por didática, só fazer um testezinho, vou colocar um verde, tá? E logo abaixo nós temos a grossura dessa linha. Claro, tá tão fininho que a gente não consegue ver o verde. Mas vamos supor que eu colocasse 4 aqui, ó. Então você já pode ver que a bordinha se destacou mais devido a essa grossura, certo? O título, logo abaixo nós temos o campo título. Título seria o nome o título desse círculo.
Vamos colocar então, assim, ó, teste 1, só para não ficar igual lá em cima, tá? E o último campo que nós temos seria o visível ou não. Então, desmarcou, sumiu, marcou, apareceu. Ó, é bem intuitivo esse campo aí, não tem muito segredo, certo? Então tá, então nós lançamos sobre o mapa o círculo. Para a gente programar ele ter mais funções, então a gente tem que fazer a programação sobre ele, tá? Então vamos aqui para os blocos, que seria a parte de programação, tá? Então aqui você tem toda uma hierarquia, tá? Nós temos os controles, nós temos a parte lógica, todo o texto, lista, colas, enfim, todas as funções de programação estão aqui, tá? Eu vou fazer um pequeno exemplo só para a gente ter para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Então tá, então eu vou marcar o que? Eu vou vir aqui, vou marcar o círculo, tá? Então essas são minhas opções que de cara já aparece que eu posso estar fazendo com o círculo 1, tá? Então vou pegar essa primeira aqui. Então quando eu clicar sobre o círculo 1, faria tal coisa, tá? Então vamos lançar ali aqui no vamos supor assim, uma área de trabalho, tá? Pois então, cada pecinha ela tem um determinado encaixe, então obviamente se não tiver um encaixe parecido ele não vai permitir ficar ali, tá? Então eu por didática vou fazer um exemplo que eu vou pegar aqui em controle, tá? Eu teria várias opções que eu poderia fazer, desde fazer um if, fazer um else, fazer um break, tá? Então todas as opções possíveis de programação estão aqui em formas bem intuitivas, fáceis de usar, tá? Então essa ferramenta é maravilhosa nesse quesito. Então vamos fazer o seguinte, lancei então aqui, ó, se o círculo for clicado, faça tal coisa. Vou dar um exemplo bem simples, eu vou pegar aqui embaixo, que eu vi que tem um Close Application, tá? Então eu iria arrastar ele e eu posicionar ele aqui em cima, tá? Mas como eu falei, isso é apenas para a gente fazer um exemplo, certo? Então, o próximo passo, nesse caso aqui, que eu já coloquei e atribuí uma função para o meu círculo, tá? Seria eu compilar isso e enviar para o meu aparelho para fazer testes. Não estou com o meu aparelho agora aqui, então, mas por didática a gente consegue imaginar o funcionamento, tá? Então só faltaria a questão de buildar esse código, então eu buildaria ele aqui, geraria um query code, ele iria com o meu celular e ele sairia já funcionando, certo? Muito prático, ferramenta maravilhosa esse App Inventor, mas enfim, então a gente já dessa forma aqui a gente conseguiu fazer o que? Criamos um círculo sobre o mapa, criamos algumas, a gente viu as configurações dele e criamos uma função que se eu clicar sobre aquele círculo, ele, nesse caso aqui, faria um encerramento da minha aplicação, ele ia fechar o aplicativo no meu smartphone, ok? Então, um exemplo bem simples, bem objetivo, que espero ter ajudado a todos, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição, guarda o like aí no vídeo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.